no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional nessa terça-feira foi bastante tumultuada, como sinal de protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliados do líder do PL ocuparam as cadeiras das mesas dos plenários e impediram a realização das sessões que marcariam a abertura do calendário de atividades neste segundo semestre de 2025. Quem chega com mais informações é o repórter Carlos Silva, agora na abertura do bate-papo político no jornal Alerta Geral. O retorno dos trabalhos no Congresso Nacional nesta terça-feira foi marcado por um ambiente hostil e clima político de temperatura elevadíssima. A expectativa de debates acirrados deu lugar a um cenário de confronto direto, com protestos contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhando protagonismo dentro e fora do parlamento. Nos plenários da Câmara e do Senado, deputados e senadores da oposição, em sua maioria do PL, protagonizaram um ato simbólico e provocativo. Sentaram-se nas mesas diretoras das duas casas, tentando impedir o início das sessões. Estranhamente, tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não apareceu para a abertura dos trabalhos. A obstrução é parte de uma estratégia para pressionar as mesas diretoras da Câmara e do Senado a pautarem propostas que atendem à agenda bolsonarista. Entre os temas exigidos estão a anistia aos acusados dos atos golpistas de 8 de janeiro e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. A reação da base governista foi imediata, acusando a oposição de chantagem institucional e de insuflar tensões no momento em que o país precisa de estabilidade. O clima é de guerra fria entre os poderes, com a crise extrapolando os limites partidários e ressoando na sociedade. Enquanto isso, o Planalto observa com cautela, temendo que o impasse contamine votações importantes da agenda econômica e social no segundo semestre. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, esse tumulto já era esperado ou ficou além do previsto, hein? Bom dia, Luzenor. Surlan, olá você, ouvinte internauta. O conflito era esperado, mas não nessa dimensão, porque o protesto foi marcado por um ato inusitado e também até mesmo antidemocrático, porque esses parlamentares, deputados federais e senadores sentaram à mesa dos trabalhos de onde são conduzidas as sessões tanto da Câmara e do Senado, com o esparadrapo na boca, simbolizando o silêncio imposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como sinal, ao mesmo tempo, de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Os deputados federais e senadores foram além da conta, porque era esperado um conflito de ideias, de divergências, com, claro, adjetivos e advérbios mais intensos para, nesta retomada de atividades no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores marcarem posição e manifestarem descontentamento com os rumos jurídicos do país, principalmente após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa agenda, Marcos Surlan e ouvinte, os deputados federais e senadores foram claros. Claro, grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta que os agrada neste momento é a votação de um projeto, de uma emenda à Constituição que isenta os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023, atos caracterizados como tentativa de golpe, de qualquer punição. E, ao mesmo tempo, o outro projeto que também mobiliza os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é justamente o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o responsável pelas decisões sobre os bolsonaristas e especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas duas pautas continuam na agenda dos bolsonaristas, que não abrem mão
do Congresso Nacional, retomando esse segundo semestre de atividades, colocar os projetos em votação. Agora tem muito mais desdobramento nessa história pelas próximas horas, Marcos Furlan. Jornalista Luzenor de Oliveira, e o que chamou a atenção foi a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado nesse primeiro dia de abertura dos trabalhos legislativos. Estranha essa ausência, hein, Luzenor? Estranha, Marcos Furlan, e eu já quero que o jornalista Beto Almeida apareça aqui na nossa tela para nós aprofundarmos conversas sobre essa ausência. A ausência pressupõe, em alguns momentos, jornalista Beto Almeida, omissão, conivência com determinada situação, ou nesse caso específico, parece-me que o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, jogou com aquela máxima: deixa ver o que vai acontecer. A sensação que ficou é que Hugo Mota e Alcolumbre não queriam se envolver nesse princípio de tumulto que já era previsível e ganhou ainda mais dimensão para ficar naquela linguagem popular também, em cima do muro, para não se desgastar com a base governista, nem com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não pegou legal essa ausência, não foi prudente, porque nós tínhamos a previsão de um embate que se configurou, repito, com uma dimensão ainda maior, com um ato que depõe contra o próprio Poder Legislativo, que é aquela invasão da mesa diretora da Câmara e do Senado pelos deputados federais e pelos senadores, quando, na realidade, como pressupõe a própria atuação do Poder Legislativo, é o diálogo, o caminho para a conversa e para o entendimento. Então, jornalista Beto Almeida, essa ausência foi para dizer o seguinte: deixa no que vai dar. E deu ruim para o Congresso Nacional, porque pegou mal aquela imagem dos parlamentares sentados às cadeiras das mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado, quando eles, como líderes de um conjunto de parlamentares, deveriam estar na linha de frente, logo nesse primeiro momento, para impor a ordem, não pela prepotência, pela arrogância, mas sim pelo diálogo. Triste essa nota e essa observação feita pelo Marcos Furlan, jornalista Beto Almeida, sobre as consequências dessa ausência, repito, que pode ser considerada também omissão, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Luzenor, em parte eu concordo com a sua análise em relação a essa pergunta feita pelo Marcos, da ausência dos presidentes das duas casas. Mas olha só, a crise escalou além do esperado. Quando eu digo escalou, a gente sabia que nós iríamos ter um clima de acirramento, de cobranças, mas escalou na medida em que a oposição literalmente invadiu as chamadas mesas diretoras, ou seja, eles tomaram assento nas cadeiras da composição da mesa, tanto na Câmara como no Senado. Nessa situação, Luzenor, se o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vão para casa, estão presentes no plenário, aí, e sim, ia para um confronto. E eles precisam estar atuando, nesse momento, mais do que nunca, como bombeiros, Luzenor. A casa precisa de bom senso. E o bom senso tem que ser buscado por quem? Pelos presidentes dessas duas casas. Se eles forem na condição de presidente, só ia ter duas saídas, Luzenor. Ou eles chegavam e diziam, desocupa, porque eu sou o presidente e tenho que tomar a sessão, ou então ele ia chamar a força de segurança lá do Congresso Nacional para retirar os deputados. É lógico que isso iria piorar ainda mais a situação. Então eles atuaram, no meu entendimento, mais precaução, porque olha só, hoje tem... Fazer uma observação, Beto. Pois não. Me permita fazer uma observação, Beto Almeida. Eu quero discordar e me confrontar com a sua postura, com a sua opinião. Eu considero que a omissão abre o espaço para o descontrole de determinado cenário. Se o presidente da Câmara, se o presidente do Senado, ambos estivessem ali naquele momento, no horário determinado para a abertura da sessão, para abrir os trabalhos do Legislativo, certamente, pelo diálogo, iriam convencer os pares, os parlamentares, os colegas,
a irem para o diálogo, para a reunião entre colégios de líderes, mas não, a omissão não se justifica. Permita-me expor essa opinião. O fato, Luciano, é o seguinte: a condição ali ia para o confronto, não tenha dúvida. Os deputados de oposição correram para Brasília, se anteciparam. O pessoal da bancada do PL, por exemplo, chegou foi no domingo, então já existia toda essa articulação e existe ainda outras ações que eles dizem que não estão colocando a público, mas o fato é, eles já foram exatamente com esse planejamento feito, Luciano. Então eu não vou dizer que o presidente das duas casas sabiam que foram, por exemplo, anuentes com essa decisão. Eu acho que eles já tinham, talvez pela movimentação, ideia do que poderia acontecer. E é isso que eu quero dizer. Alguém precisa atuar como bombeiro, como bom senso. E é exatamente ao presidente das duas casas que tem essa missão espinhosa. Hoje, por exemplo, o Hugo Mota tem reunião com o colégio de líderes e principalmente com a oposição. Do mesmo modo, o Alcolumbre vai ter que saber conduzir esse trabalho no diálogo com a oposição, porque se não houver essa necessidade, Luciano, de bom senso, de diálogo, essa coisa vai escalar ainda mais, esse problema vai escalar ainda mais, e nós vamos ter realmente prejuízo na condução das atividades do parlamento. Não é bom para ninguém. Eu não estou aqui fazendo aqui a defesa do ato que foi feito pelos bolsonaristas, longe disso. Mas o fato é, nós temos hoje um confronto estabelecido, e aí vai entrar a negociação. Mas a gente sabe o seguinte, olha, vai... Negociação, Beto, negociação que era para ter sido feita antes. Você tem alguma dúvida, tanto ao Alcolumbre quanto o Hugo Mota, eles dois sabiam desse ambiente hostil, já tinham sido avisados sobre as manifestações, mas na ausência deles ficou esse vazio, porque se você é um líder dentro de um colegiado de 81 e de 513, no caso Câmara e Senado, você puxa para si a responsabilidade para conduzir com autoridade, repito, sem prepotência e sem arrogância, porque essa reunião do Colégio de Líderes que você faz referência, que vai ser realizada hoje, e é necessária se realizar, deveria ter sido realizada antes, para justamente transmitir para os brasileiros que o Congresso Nacional, mesmo nos conflitos e confrontos internos, iria conduzir de forma harmoniosa essa transição e esse debate que começa a ser travado, e como nós nos antecipamos ontem, esse semestre vai ser pode ser de pouca produtividade e mais tumulto de uma pauta contaminada pelo cenário pré-eleitoral. São 7 horas e 32 minutos, Beto. Segura um pouquinho aí, porque você volta comigo e pode retomar esse assunto já já. Marcos Furlan.